Olá, seja muito bem-vindo. Nós estamos estudando o livro de Gênesis. Bora lá? A Ti, Senhor, nós somos gratos porque o Senhor é bom. Louvado, exaltado, engrandecido seja o Teu nome. Santo, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Aquele que foi, que é e que há de vir. Toda honra, toda glória, todo louvor seja dados a Ti, Senhor. O Senhor é o único digno de ser louvado, de ser exaltado. Toda glória ao Senhor, Pai. Obrigado, Jesus, porque morreu numa cruz para nos livrar da morte eterna. Obrigado porque através de seu sangue nossos pecados foram lavados. Mas principalmente, obrigado por ressuscitar, porque a sua ressurreição nos dá vida eterna. Louvado, exaltado, engrandecido seja teu nome. Nós aguardamos, Senhor, a sua volta. Nós desejamos a tua presença. Nós já desejamos desde já desfrutar e viver o teu reino nesta terra, para a honra e para a glória do teu santo nome. Para que o Senhor seja engrandecido, para que o Senhor seja louvado através das nossas vidas. Nós te louvamos, te exaltamos e engrandecemos o Senhor. Vem, Pai, com o teu reino sobre nós. Manifesta-se, Senhor, neste lugar, manifesta-se sobre as nossas vidas, para que possamos ter uma vida cheia do teu Espírito. Espírito Santo, ministre aos nossos corações, que possamos compreender a tua palavra, que possamos compreender os teus estudos, que possamos entender cada detalhe que o Senhor tem colocado aqui, para que possamos sair cheios da tua presença, para a honra e para a glória do teu santo nome. Te peço pela vida de cada um aqui, Pai. O Senhor conhece os nossos sonhos, desejos, as nossas dores e dificuldades. Que o Senhor derrame das suas bênçãos sobre as nossas vidas. Que o Senhor derrame da sua graça sobre nossas vidas. Que o Senhor derrame sua misericórdia sobre nossas vidas. Que o Senhor derrame das curas. Que o Senhor derrame curas sobre nossas vidas. Tudo isso para a honra e para a glória do teu nome, para que o Senhor seja louvado, para que o Senhor seja exaltado hoje e sempre. Espírito Santo, vem falar conosco, derramando os teus dons de conhecimento, sabedoria, discernimento de espíritos, cura, fé, línguas, discernimento, interpretação. Que seja conforme a tua vontade, o teu querer, no momento certo, para que sejamos cheios do teu Espírito. Mas principalmente derrama amor sobre os nossos corações, para que possamos amar ao próximo assim como o Senhor tem amado. Tem misericórdia de nós, Pai, porque como às vezes é difícil isso, Senhor, mas nos ensina a ter um coração como o teu. Nos ensina, Senhor, a controlar nossos olhos, língua, a controlar os nossos pensamentos, maneiras de agir, para a honra e glória do teu santo nome, Pai, para que possamos viver e ser uma comunidade, um corpo, para a honra e glória do teu santo nome, Pai. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, perdoa os nossos pensamentos, os nossos olhares, o nosso falar, as nossas ações e atitudes, Pai, que não te agradam. Tem misericórdia de nós, Pai, que somos falhos, filhos pecadores, Senhor. E nos ensina, Senhor, também a perdoar aquelas pessoas que nos perseguem, que nos maltratam, que nos deixam mal ou que fazem qualquer mal contra nós, Senhor. Para a honra e glória do teu santo nome, nos ensina a perdoá-los, a amá-los e a ser transformados, Pai.
e nos transformar para a vida dessas pessoas. Enche-nos, Pai, do Teu Espírito, nos capacita para a honra e glória do Teu santo nome, para que possamos, Pai, através da oração, estar cada vez mais presente na Tua vida, Senhor. Nós desejamos viver uma vida na Sua presença, Senhor. Assim como Daniel, que orava 3 vezes ao dia e que não deixou de orar, mesmo sendo ameaçado de vida, Pai. Que nós também tenhamos, assim como Daniel, essa coragem e esse desejo de buscar a Tua palavra, de orar, de estar na Tua presença, mais do que uma vez por dia, Pai. Para a honra e glória do Teu santo nome, para que o Senhor seja louvado e exaltado através das nossas vidas, Senhor. Te peço por Campo Grande que o Senhor venha estar abençoando a nossa cidade, que o Senhor venha estar se movendo neste lugar, que o Senhor venha estar derramando uma unção sobre teus líderes, sobre a tua igreja, que haja, Senhor, uma transformação, um avivamento, Pai, começando por essa cidade, começando pelo teu povo, que haja um despertar, Pai, que haja uma vontade, um desejo profundo de orar e buscar a tua face, para a honra e glória do teu nome. Te peço também pela nossa nação, que o Senhor venha estar perdoando, Pai, o povo brasileiro, um povo idólatra, injusto, um povo sem integridade, Pai, um povo que vive para si mesmo, onde o eu é o mais importante, Pai. Tem misericórdia, Pai, a começar pelas suas igrejas, Senhor. Quantas igrejas, Pai, estão vivendo o eu, não o nós e não ao Senhor, mas a mim seja toda a honra, o eu seja o mais importante. Tem misericórdia, Pai, do teu povo, desperta a tua igreja, Pai, desperta a tua liderança, que esse povo perceba que só ao Senhor seja dada a glória, que o Senhor seja o centro de todas as coisas, que o Senhor esteja presente em todas as coisas, que nada que façamos a gente não peça permissão a Ti ou não converse contigo e coloque nas Tuas mãos, Pai. Ensine, Senhor, a sua igreja a ser totalmente dependente do Senhor, para que assim possamos viver a fé, o milagre, o avivamento, o derramar dos dons que o Senhor tem para este tempo. Não nos deixe, Senhor, de fora das coisas que o Senhor tem preparado. Nos dê sinais, Pai. Ou então faça com que vejamos os sinais que o Senhor já tem colocado sobre a terra. Que haja compreensão, Pai. Não para que cause ansiedade da sua volta, mas sim que desejemos estar cada vez mais na tua presença, para que quando o Senhor voltar, nos encontre prostrados diante de ti, Senhor, para a honra e glória do teu santo nome, Pai. Seja com os líderes do nosso país, que o Senhor esteja agindo com graça, com amor e com justiça, para a honra e glória do teu santo nome, para que haja uma transformação e um despertar do teu povo, Pai, para este tempo. Traga paz, Senhor, para Jerusalém, para o Oriente Médio, para todas as nações que estão em guerra, Senhor, para aquelas famílias que estão pagando um alto preço, muitas vezes, por causa de governos, Pai. Tem misericórdia, Senhor, do teu povo. Que haja um despertar, um avivamento, e que as pessoas possam reconhecer Jesus como o Messias, que haja uma transformação, ou através de alguém levando a palavra, ou através do teu próprio Espírito revelando-se através de sonhos. Mas, Senhor, traga paz para o nosso mundo, traga paz para o Oriente Médio, para as nações, para a honra e glória do teu santo nome, para que a gente possa começar a visualizar em nossa geração cada vez mais
a tua presença e ao seu retorno, Pai. Nos prepare, nos capacite, nos deixe sempre cheios do teu Espírito, para que possamos fazer muito mais do que os apóstolos fizeram no seu tempo. Nos revela, Senhor, as coisas que ainda estão ocultas, que ainda estão em secreto. Abra os selos, Pai, que o Senhor pediu para selar, para que possamos ter entendimento sobre os últimos dias e que possamos passar por esses dias, ou viver esses dias, ou esperar esses dias na certeza do Senhor, sem ansiedade, sem preocupação, mas vivendo um dia de cada vez na certeza de que o Senhor nos protege e nos guarda e que a sua vontade é soberana sobre as nossas vidas. Tudo isso, Senhor, seja para a honra e glória do teu santo nome. Proteja-nos, Senhor, livra-nos de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, Rose. Bom dia, dona Leonilda. Bom dia, estou de volta. Bom dia. Bom dia. Vamos lá, a gente está lendo o livro de Gênesis, já está no capítulo 10. Então, tudo que a gente viu antes foi a criação do Senhor. Na verdade, até o 11 é tudo sobre a criação do Senhor, sobre o desenvolvimento dessas pessoas. Então, a gente viu a criação, o pecado acontecendo ali com Adão e sua mulher, e a gente vê também o pecado continuando em seus filhos, com Caim matando Abel, mas a gente vê Deus restaurando a geração através de Sete, e toda uma geração de Adão, até chegar em Enoque, que andou com Deus, mas mesmo assim ali a perversidade já estava começando a atingir os filhos de Deus, e a gente vê ali também, então, Matusalém vivendo até o ano do dilúvio, e a gente vê Noé sendo escolhido por Deus, ele e toda a sua família, para viver, para continuar e dar continuidade a todas as nações. A gente vê então um povo pervertido, que começou a imoralidade, que começou a se perder do Senhor ao ponto de deixar Deus triste do que tinha feito. Ao ponto de Deus, então, mandar um dilúvio e destruir tudo o que está sobre a terra que tinha fôlego. E a gente vê, então, Deus separando Noé, um homem justo e íntegro que falava com Deus. Então, provavelmente, Noé teve muita influência sobre seu avô e seu pai, sobre a presença de Deus, contando provavelmente as histórias tanto de Adão como do próprio Enoque, que foi levado pelo Senhor. E aí a gente vê, então, esses dias de Noé construindo a arca, a obediência de Noé sobre tudo que o Senhor falou para ele fazer, a obediência de entrar na arca, esperar ali por 7 dias até que viesse a chuva, a obediência de se manter fiel ao Senhor depois de 370 dias trancado dentro de uma arca. Lembre-se, ele foi salvo do dilúvio, mas com certeza teve dificuldades dentro da arca. Não ache que ele passou este um ano sentado de boa, fazendo nada. Ele teve que correr, trabalhar, levar, manter sua própria família ali dentro, unida. A gente tem, então, depois do fim do dilúvio, Deus abrindo a porta da arca, porque foi ele que fechou, ele que tinha que abrir. Então, Noé saindo da arca quando Deus permitiu, mesmo Noé indo ao topo da arca, vendo a terra toda seca, ele não colocou uma escadinha e desceu. Ele esperou Deus mandar. Então, Noé sempre mostrando um sinal de obediência. Isso é maravilhoso. E então, depois que eles descem, eles fazem o holocausto, agradecem ao Senhor, e o Senhor ali faz a primeira aliança com a humanidade de que nunca mais
traria morte através do dilúvio, nunca mais traria destruição através de um dilúvio, porque ele percebeu que o coração do homem é inclinado para o mal. E aí a gente vê, então, no capítulo 9, a geração de Noé, Sem, Jafé e Cã, na verdade, Sem, Cã e Jafé. A gente vê Noé construindo uma vinha, provavelmente muito tempo, algum tempo se passou, porque a gente vai ter ali também já a presença de netos de Noé. A gente vai ver, então, a vinha de Noé crescendo, isso também gera um tempo. E a gente vai ver, então, Noé ficando bêbado com a sua vinha, ao ponto de, dentro da, por exemplo, provavelmente ali tinha uma tenda, né, algum lugar, e Noé ficar nu ali dentro, de tão feliz que ele estava, né? De tão alcoolizado que ele estava por causa do vinho que ele tinha tomado. Eu acho engraçado que muitas vezes a gente comentou, né, que as pessoas querem passar a mão na história, falando, não, que era suco de uva que ficou muito tempo ali, fermentou, ele nem percebeu. Não, Noé viveu numa geração que vivia na perversidade, então ele com certeza conhecia, sabia, e outro, ele é um agricultor, então ele com certeza sabia que a uva amassada e fermentada se tornava um produto alcoólico que podia distorcer sua consciência. Então, Noé fica bêbado nu, seu filho Cã o vê. A gente discutiu várias coisas aqui sobre o que pode ser o que Cã realmente fez a Noé, ao ponto de Noé amaldiçoar o seu neto e abençoar os seus filhos. Ali ele já faz a bênção, né? Tanto para Sem como para Jafé, e derrama uma maldição muito pesada sobre o filho de Cã, Canaã. E ali faz Cã se revoltar, provavelmente ele deve ter saído ali da presença do seu pai e se espalhado pela terra. E aí a gente finaliza, então, o capítulo 9, sabendo que Noé ainda viveu 950 anos. Então, logo depois do dilúvio, ainda viveu 350 anos. E é interessante que Noé não teve outros filhos, pelo menos a Bíblia não relata. Eu pesquisando ontem, tem um povo que ainda acha que Noé teve filhos e filhas depois do dilúvio. Mas a Bíblia em si, nenhum relato, nem judaico, nem comentário, fala sobre isso, fala só dos 3 filhos de Noé. Então, algo que Cã fez pode ter sido o que causou Noé não ter tido outros filhos. Então, vamos lá continuar. Capítulo 10 de Gênesis. Agora a gente vai ver o espalhar, né? Toda essa geração do Senhor. Então, tá a origem dos povos. Versículo 1. Este é o registro da descendência de Sem, Cã e Jafé, filhos de Noé. Os filhos deles nasceram depois do dilúvio. Então, os filhos de Sem, Cã e Jafé, eles nasceram só depois do dilúvio. Então, durante o dilúvio, durante aqueles 100 anos que eles viveram ali ajudando Noé, eles não tiveram filhos, os seus filhos nasceram só depois que eles voltaram para a terra. Eu achei bem interessante eu não cheguei a me aprofundar sobre, mas a grande possibilidade de Sem, Cã e Jafé serem trigêmeos, porque a Bíblia relata os 3 e não fala assim, um nasceu tal ano, outro nasceu tal ano, outro nasceu tal ano. Só fala que os 3 nasceram. Então há uma possibilidade de serem 3 irmãos gêmeos. Mas a Bíblia também não relata, só uma possibilidade. Versículo 2. Os Jafetitas, então os descendentes de Jafé, esses foram os filhos de Jafé: Gog, Magog, Madai, Javã e Tubal, Meseque e Tiras. Estes foram os filhos de Gomer: Askenaz, Rifate e Togarmá. Estes foram filhos de Jafã: Elisa, Taisis
Quitim e Rodanim. Deles procedem os povos marítimos, os quais se separaram em seus territórios, conforme a sua língua, cada um segundo os clãs das suas nações. Eu acho interessante aqui porque ele fala sobre os filhos de Gomer e sobre os filhos de Jafá, certo? Mas a gente sabe que ele teve outros filhos, né? Jafé. Então, há uma grande possibilidade dessas tribos terem se unido ao sair. Então, por isso que a Bíblia não relata os filhos desses outros filhos de Jafé. Só relata desses dois. Então, há uma grande possibilidade desses dois terem encabeçado, os outros filhos terem se juntado, formado um clã e eles saíram. Os camitas, versículo 6. Estes foram os filhos de Cã, Cuxi, Misrairá, Misraim, Fute e Canaã. Estes foram os filhos de Cuxi: Seba, Avilá, Sabate, Raamá, Sabiteca. Estes foram filhos de Raamá, Sabá e Dedã. Engraçado. Aqui. Eu ia falar. Cadê Nimrod? Cuxi gerou também Nimrod. Então a Bíblia dá um destaque para Nimrod, né? O primeiro homem poderoso na terra. Ele foi o mais valente dos caçadores. E por isso diz, valente como Nimrod. No início, o seu reino abrangia Babel, Ereque, Acade e Calne, na terra de Siner. Nessa terra, ele partiu para a Síria, onde formou Nínive. Então, Nimrod é um dos fundadores de todas essas cidades, principalmente Babel e Nínive, né? Que são cidades que a gente vai ver muito dentro da Bíblia. Reobote, Ir, Calã e Recém, que ficam entre Nínive e Calá, a grande cidade. Misraim gerou os Luditas, os Anamitas, os Leabitas, os Naftuitas, os Patrusitas, os Casluitas, dos quais se originaram os filisteus e os Caftoritas. Então, os Casluitas é da onde surgiram os filisteus, que depois de algum tempo, né, a gente sabe que hoje é ali onde é a Palestina. Os palestinos, não sei se os palestinos de hoje vêm dos filisteus, mas ali onde é a Palestina, onde a gente está vendo todo esse conflito, era onde ficava os filisteus. Mas um imperador grego ou romano, agora não vou lembrar, mas resolveu, acredito que romano, resolveu colocar ali o nome de Palestina, que significa Filistina, que trazendo para a nossa linguagem virou Palestina, mas para afrontar realmente o povo judeu, depois de tê-los expulso, né, de sua terra. Versículo 15, Canaã gerou Sidom, seu filho mais velho, e Et, como também os Jebuseus, os Amorreus, os Girgazeus, os Eveus, os Arqueus, os Sineus, os Arvadeus, os Zemareus, os Amateus, desde Sidom, não, os Amateus. Posteriormente, os clãs cananeus se espalharam. As fronteiras de Canaã estendiam-se de Sidom
iam até Gerar e chegavam a Gaza, e de lá prosseguiam até Sodoma, Gomorra, Admar e Zebói, chegando até Laza. São estes os descendentes de Cã, conforme seu clã e língua, conforme seus clãs e línguas, e seus territórios e nações. Os semitas, versículo 21. Sem, irmão mais velho de Jafé, também gerou filhos. Sem foi o antepassado de todos os filhos de Éber. Éber é o avô de Abraão. Então, da onde provavelmente vem também a palavra Hebreus. Tem dois significados que pode ser Hebreus. Hebreus por causa de Éber e Hebreus porque tem um significado de do outro lado. Versículo 22. Estes foram os filhos de Sem: Elão, Assur, Arfaxede, Lude e Arã. Estes foram os filhos de Arã: Uz, Ru, Jeter e Meseque. Arfaxés gerou Salá, e este gerou Éber. Então, Arfaxés é o filho que traz a descendência de Abraão. Então, é de Arfaxés que é todo o povo judeu, né? O povo israelita. A Éber, 25. A Éber nasceu 2 filhos. Um deles se chamou Peleg, porque em sua época a terra foi dividida, e seu irmão se chamou Joctã. Joctã gerou Almoda, Salefe, Azamave, Gera, Adorão, Uzal, Dicla, Obal, Abimael, Sabá, Ofir, Avilá e Jobate. Todos esses foram filhos de Joctão. As regiões onde viviam estendiam-se de Messa até Sefar, nas colinas ao leste. São esses os descendentes de Sem, conforme seus clãs e línguas, e em seus territórios e nações. Esses são os clãs dos filhos de Noé, distribuídos em suas nações, conforme a história de sua descendência. A partir deles, os povos se dispersaram pela terra, depois do dilúvio. Eu acho bem interessante o que acontece. Eu falo que, para mim, o capítulo 10, ele meio que veio um pouco antes demais do capítulo 11, né? Porque no capítulo 11 é que a gente vai entender que realmente houve esta separação, né, por causa da língua, né? Que até então eles viviam todos juntos, todos falavam a mesma língua e eles não se separavam. E a gente começa então a ver essa separação deste povo por causa da linguagem. Além deles se separarem em clãs, mas quando Deus vai ali, né, na torre ali de Babel e resolve fazer aquela divisão de línguas, de idiomas, é que, na verdade, eles começam a se espalhar. E cada um começa ali a se espalhar. E é bem interessante, a gente fica pensando, pô, mais um livro, mais um capítulo só de genealogia sem sentido, onde a gente lê, passa e nem presta muita atenção. Mas por que Deus fez isso? Cara, aqui tá os clãs da terra, tá as gerações, tá tudo o que Deus fez e para onde eles foram. Eu acho bem interessante, cara. Eu abri assim várias coisas. Ó, tem um mapinha aqui bem legal. Vamos começar por ele. Esse aqui é o mapa que mostra para onde eles foram. Então a gente tem ali, ó, em vermelho, Cã. Então eles descem para a região ali da África. Eles descem, ali ainda é Oriente Médio, né? Mas você pode ver que os descendentes de Cã ali ficaram com o Egito e eles foram descendo ali.
Os de Sem é os que fazem a parte ali do Oriente Médio, que a gente está vendo ali. E os descendentes de Jafé foram os que foram para Europa e ali para a Ásia. Então a gente tem esses filhos sendo espalhados, esses clãs, né? Tem uma outra imagem aqui que é bem interessante, que mostra o nome de todos eles juntos e mostra quantas gerações foram e por que essa descendência foi tão grande. Eu vou dar um zoom aqui, vamos ver se fica mais fácil. Vai desfocar um pouquinho. Vocês estão vendo aí, né? Beleza. Então a gente tem aqui a geração de 100, né? A gente vê que são 70 famílias, que aqui é relatado, e aqui ele traz que gera, então, 70 línguas e 70 nações que se espalham por toda a terra. Então, a gente tem aqui a geração de 100, a de Selá, Eber, Abraão vem de Peleg, e não de Joctão, vem de Peleg. E aí a gente tem aqui, provavelmente, como eu disse, esses povos que não mostram a geração, provavelmente se uniram com outros povos, então acabou não sendo colocado. A gente tem aqui Jafé, que foi o povo que foi ali para a Europa, né? A gente tem Gomer, que a gente vai ver mais para frente ali sobre, como que fala? Gog e Magog, vem de Gomer, e a gente vê muito na Bíblia falar sobre essas gerações. A gente vê a geração de Cã, que foi uma das maiores, né? A gente tem Coxe com seus filhos, com Nimrod, a gente tem Misraim, a gente tem Put, é o único que não tem geração, né? Provavelmente se juntou com algum clã aqui. E os cananeus, né? Que no final foram os que deram maior trabalho para o povo, dá trabalho até hoje, né? Para o povo hebreu. E essas são as gerações, né? Então são 26 de 100, 14 de Jafé e 30 de Cã, totalizando 70 povos ali, 70 línguas, 70 nações sendo espalhadas por toda a terra. Tem uma outra imagem aqui que eu acho bem interessante que fala sobre isso. Vamos ver se essa aqui vai ajudar. Essa aqui. É bem interessante, cara, as coisas como que Deus vai agindo e fazendo. Então a gente tem aqui Sem, Cã e Jafé, né? Provavelmente Jafé foi pai dos europeus, persas e indianos, o Indo-Europa. Cã, aqui eu de verdade eu acho trazendo um pouco de preconceito, porque realmente Cã não foi para a África, ali toda a África, mas dizem, por que eu falo de preconceito? Porque tem gente que fala que Cã foi para a África por causa da sua maldição, e então os negros vieram de Cã porque ele foi amaldiçoado por Noé. Isso é uma falácia, isso é uma mentira, isso é muito perigoso, isso é racismo e preconceito, e não podemos pensar dessa forma. E na verdade, se você parar para pensar, quem foi amaldiçoado foi Canaã, e Canaã continuou no Oriente Médio, ele não foi para a África. Então, é uma falácia aí que as pessoas precisam tomar cuidado. Então, a gente tem ali 100, como os hebreus, os caldeus, os assírios, os alamitas e os sírios, Cã, como os cananeus, os egípcios, ó, venda de Cã, assim como os filisteus, os hetitas, os amorreus. Jefé, a gente tem os gregos, os trácios, os citas, os frígios e os medos. Olha que interessante. Quando Noé faz a bênção lá, ele fala que bendito seja o Senhor, o Deus de Sem, e seja Canaã escravo, e Jafé habite nas tendas de Sem. A gente tem os medos, lembra quando a gente leu Daniel? Os medos se juntando com os persas, que é, na verdade, aqui da geração de Sem. Aqui ele fala que é de Jafé, mas é de Sem. Os medos se juntando com persas. E a gente vê várias vezes as pessoas das tribos de Jafé se juntando com a tribo de Sem. E muita gente fala que como que fala? Nós, os gentios, né?
que pode ter vindo dessa geração se juntando com o povo ali hebreu. A gente tem aqui, então, a geração de Sem, né? Que é bem interessante, como eu disse. E aí eles foram ali, ó, Irã, que é Pérsia, né? Elon foi quem foi para a Pérsia. Assur é os assírios. A Arfaxed são os caldeus. Então, lembra que a gente viu que Abraão sai do Ur dos caldeus? Então, por isso que ele faz parte dessa geração que ficou ali nos caldeus, ó. Salá, Eber e Peleg, e dali a gente continua, então, a história de Abraão. Ó que interessante, aonde está Jó. Jó provavelmente vem da geração de Arã, da linhagem de Sem, porque ele adorava ao Deus vivo, lembre-se disso. E ali de Uz, a gente tem Lud, que é a Líbia, e Arã, que é a Síria, os arareus e muitos outros povos. A gente tem Cã, então, também, que vem Cuxi, que é a Etiópia e o Sudão. Misraim, que é o Egito. Put, que é a Líbia, e Canaã, que é os cananeus. Eu acho bem interessante que esse cara aqui, quando ele criou, ele fez bastante de Cã. Então a gente tem ali toda a Etiópia, o Sudão, vindo de Cuxi. A gente tem Misrael, que é o Egito, e a gente tem dos filhos de Misraim vindo os filisteus, né, que vem ali do Egito. E a gente tem então Canaã, que são os cananeus, que são os povos que no futuro de Israel vai dar muito trabalho, né? Para todo. É o que forma ali Sodoma e Gomorra, todo aquele povo ali em volta. E a gente tem Jafé, então, que tem ali os Medos, Grécia, Espanha, Roma de Quintim, e toda a vai se espalhando ali para Euroásia ali, né? Então é bem interessante isso, que Deus colocou, então, toda essa história, todo esse povo, para a gente ter uma noção de como esse povo se espalhou por toda a nação. E sem pensar, né? Fora isso, eles foram crescendo, se espalhando, e a gente foi vendo ali muita coisa. Então, a gente tem aqui também outro mapa, trazendo a mesma coisa, mas a gente vê ali pelas cores cada povo, cara, se espalhando, cada povo ali trazendo consigo, né, os mapinhas para a gente ter uma noção de como eles saíram dessa região, né, provavelmente, e foram se espalhando por toda a terra. E Deus é maravilhoso, né, porque quando a gente vai estudando cada vez mais, a gente vai vendo que quando esse povo vai vindo ali para cima, as etnias vão mudando, né? A gente tem ali o chinês, que é totalmente diferente do europeu, o indiano, que é diferente. A gente tem o próprio pessoal do Oriente Médio é bem diferente do restante. O brasileiro é totalmente uma mistura de tudo, né? A gente tem o povo africano ali também, que é diferente, o povo egípcio. Então, cara, o cuidado de Deus nas genéticas, além de espalhar esses povos com línguas, né? Através das línguas que a gente vai vendo aqui, todos falam, vai mudando os seus idiomas e linguagens, mas a gente vai vendo o cuidado de Deus para que realmente o povo se espalhe para todas as nações. E aí quando a gente pega um capítulo como esse, só lê e não começa a entender qual o real sentido de todas essas coisas, a gente fica assim meio perdido, né? Para que tudo isso? Tipo assim, para que todas essas coisas? E a genealogia, ela traz coisas assim bem legais, cara, para a gente poder meditar e pensar sobre. Ó, que legal essa genealogia, aqui ele traz desde Adão. Então a gente tem ali Adão, Eva, Caim, Abel, tudo que a gente já viu. E aí as 7 gerações de Sete, Noé, e aí a gente vem para o que a gente está vendo agora, Cã, Jafé, e aí aqui ele vai trazer, né, as gerações para Abraão. Então a gente tem Sem,
Arfaxé, Selá, Eber, Peleg, aí mais 3 gerações depois de Peleg que vem Terá. Então, depois de Terá, a gente tem aqui, Terá teve Abraão, Naor e Arã. Arã só teve Ló, e lembra que Arã morreu, e Ló ficou com Abraão. Aí a gente tem aqui Abraão, né, que teve com Agar Ismael. Ismael teve mais 12 filhos e criou a nação dos ismaelitas, né, dos Masla... Ah, não dá para ler o que tá aqui, não. Abraão também teve Sara, né? E aí, mas depois que Sara morre, a gente precisa lembrar que Abraão casou-se de novo com Quetura, e Quetura teve mais 6 filhos e 7 netos e 3 bisnetos. Então, tem toda uma geração aqui de Abraão também, fora o povo de Israel, né? Que a gente vem daqui de Sara. E aí a gente tem aqui, então, Naor, que é bem interessante, porque teve Milca, Betuel, e aí a gente vê Rebeca, né, que casou com Isaac, e aí a gente vê o irmão de Rebeca, né, Labão, que aí depois teve Raquel e Lia, né, Lia, que vai ser as esposas de Jacó. Isso é bem interessante também. Então a gente tem aqui Isaac, que casou com Rebeca, que teve Esaú e Jacó, que virou Israel. Aí Jacó, que casa com as 2 filhas de Labão, né? E tem toda a sua descendência. A gente tem também aqui a geração de Esaú, né, que casou com as cananitas, né? Tudo que a mãe dele não queria, ele fez. Então ele casou ali com quatro mulheres, se eu não me engano. E teve seus filhos ali, que acaba criando o povo de Edom, né, os edonitas. A gente tem então aqui a geração de Jacó, com José em destaque, né, que faz os Efraíns, de Manassés, e aí Benjamim também, filho de Raquel, os filhos das concubinas, né, e os filhos de Leia, que faz então todo o clã, né, de Abraão, de Isaac e Jacó, que agora aqui, através de Jacó, é criada então as 12 tribos, tendo ali José em destaque, assim como também Judá, Rúben perdendo sua primogenitura pelo pecado que ele cometeu. Não sei se vocês sabem, mas Rúben se envolveu com uma das concubinas de Jacó, se eu não me engano, acho que com Bila. E a gente tem também que, lembrando que Jacó não teve 12, mas sim 13 filhos, que tem Diná, que é a mulher, né? E muitas vezes não é contada, ela é contada 2 vezes na história, só que quando ela nasceu, e do fato dela ter sido, na história ali, abusada por um, por um príncipe ali, né? E aí isso causa toda a destruição daquele povo, porque 2 irmãos dela vai ali e mata todo mundo, né? E ali para a história dela. Mas se vocês procurarem, tem uma série na Netflix que é bem legal, chamado A Tenda Vermelha. Eu acho que é isso o nome. A Tenda Vermelha. Conta um pouco a história das mulheres de Jacó. E ali conta um pouco a história da Diná. Lógico, dentro dessa história, a Bíblia ela não relata isso. E outra, dentro dessa história, elas já são adultas, né? Provavelmente ali quando Diná foi abusada, ela não era adulta ainda, ela era provavelmente uma adolescente indo para a juventude. Mas dentro do filme já conta ela como uma adulta ali, perto dos seus 19, 20 anos, né? Todos ali. E aí mostra essa tenda vermelha. Por que é a tenda vermelha? Porque era onde as mulheres ficavam no seu período de menstruação, no seu período fértil. No seu período de menstruação. Então era chamado de tenda vermelha. Era um local onde os homens não acessavam. Lembra que naquele período, quando a mulher entrava no seu período de menstruação, ela era isolada por 7 dias, porque ela era considerada impura. E aí, então, elas eram colocadas, ficavam nessa tenda. E a história ali conta, né, que dentro dessa tenda era onde elas também acabavam, dentro desse filme, tá? Dessa série. São 2 episódios. Causando o paganismo, né? Porque, se vocês lembram, Raquel levou os ídolos
do seu pai, né? E a gente sabe que esses ídolos hoje eles têm alguns significados, não só de adoração, mas de posse de terra. E, e dentro dessa série conta isso, né? E dentro dessa série conta também que ela não foi verdadeiramente abusada por esse príncipe, mas na verdade ela se entregou dentro da série. A Bíblia fala que foi um abuso, então eu não vou discutir com a Bíblia. Mas dentro da série fala que ela vai de boa vontade, tá ligado? Ela é meio que uma filhinha rebelde. Mas é bem interessante, conta a história de um personagem que a gente não tem muito relato, né? Existem os judeus, é bem interessante quando você começa a estudar um pouco mais, eles contam que talvez, Dina seja mulher de Jó. A mulher que é contada ali na história de Jó pode ser a filha de Jacó, né? Dina. E eles também contam, os judeus, isso é narrativa, tá? Isso não tem na Bíblia, isso é a história que os rabinos contam. E eles contam também que provavelmente a mulher de José, ela foi adotada pelos egípcios, assim como José, mas ela foi adotada pelos egípcios, e essa mulher e essa menina provavelmente foi filha também de Diná, por causa do abuso que ela teve com este príncipe. Esse príncipe abusou dela, ela ficou grávida, teve essa filha, e essa filha foi abandonada, e os egípcios adotou ela, e no final da história, José se casa com ela. É uma maneira que os rabinos têm, que os hebreus têm, para deixar tudo laçado, tá ligado? Para não falar que José casou com uma egípcia, e sim que, querendo ou não, casou com alguém da sua própria descendência. É como se não misturar, para não misturar as coisas, né? A gente sabe que são possibilidades. A Bíblia também não relata isso, isso é as histórias que os rabinos vão contando, é o que a gente chama lá da palavra falada, né, da história transmitida de pai para filho. Mas são relatos interessantes, que é bom a gente conhecer, saber, se a gente vai, não faz diferença se a gente, isso não faz diferença na nossa salvação, nem na nossa vida, tá? Mas são coisas que a gente precisa saber. Igual esses dias eu vi uma patrocinado passando no Instagram, a Bíblia científica. Eu achei curioso. O cara pega ali na verdade não é toda a Bíblia, não, é só o Pentateuco contando com a visão científica da história da Bíblia. Não sei o conteúdo, não sei qual é. Mas, cara, a ciência ultimamente ela só tem provado cada vez mais que Deus existe. E que Deus fez todas essas coisas. E aí às vezes eu vou nos comentários para ver qual é, né? Velho, a religiosidade é a pior coisa que existe dentro do cristianismo. As pessoas não sabem interpretar, as pessoas não sabem pegar o negócio, ler e ver qual é. E já começa, ai, que absurdo, ciência sempre querendo isso. Isso não serve nem para acender o fogo da churrasqueira. Cara, velho, vai, estuda, dá uma olhada, lê primeiro antes de criticar. Lógico, entre todas as coisas que você faz de haver com Deus, se questiona, se coloca a Bíblia de lado, se a Bíblia se coloca mostrando a Bíblia como algo errado, cara, fica com a Bíblia, do que com teorias e livros de alguém. Às vezes até os comentários que a gente tem dentro da própria Bíblia pode trazer complicações de entendimento. Então fique sempre com a Bíblia. Busque conhecimentos. É igual eu falo, eu tenho estudado bastante, tenho ouvido alguns rabinos e é curioso, é legal, mas quando eles fogem muito da Bíblia, eu prefiro ficar com a Bíblia. Mas são histórias que complementam e que às vezes a gente realmente nunca vai saber, e a Bíblia, ela não tem como ficar relatando tudo isso, porque senão o livro seria imenso. Imagina se ele resolve contar toda a história de Diná, ou então resolve contar a história de filho por filho aqui de Noé. Aí vai contar lá então que Sem viveu 600 anos. Já pensou contar a história de 600 anos de Sem, que Sem então constrói uma cidade, provavelmente, junto com seus filhos e clã ali, ele constrói uma cidade,
e essa cidade dele se chama Salém, e que ele, com o tempo, troca ou muda o nome, e ele pode ser, com certeza, ele pode ter virado, com certeza não, né? Porque não posso dar certeza nisso, mas provavelmente ele pode ter sido o Melquisedeque. A gente não sabe. Mas é um cara velho que conhecia Abraão, que Abraão o conhecia, que era rei de Salém, que era a cidade de paz, que esse Salém, mais para frente, segundo os historiadores, vira Jerusalém quando Davi toma posse daquela cidade. Cara, é relatos. Isso aí a gente tem que ir ligando pontos para conseguir entender. E se você pegar, e isso que é legal da genealogia, aqui no próximo vai falar sobre as idades, né? Sobre o tempo que cada um viveu. E aí a gente tem ali, e isso é bem interessante, porque o que acontece? A gente vai somando, né, tudo isso, e aí você percebe que realmente Sem, quando morre, ele morre na época que Jacó já estava vivo, ainda já tinha nascido. Então, ali, Abraão conhecer ali, nem que seja conhecer a história dos seus antepassados. E mesmo eles tendo se espalhados, como a gente viu, isso foi se espalhando por séculos, por tempo. E lembra-se, eles foram caminhando, foi se espalhando. Aí eles vão, criam um clã ali perto, daquele clã cresce muito, vai lá, cria um outro, e por aí você vai crescendo, conforme a língua foi espalhando. E você pode ver que muitas vezes do mesmo clã você vai sair várias línguas. Vou trazer aqui para o Brasil. Você vai do sul ao norte, cara, existem sotaques, palavras, todas as coisas diferentes. E todo mundo falando a mesma língua. Agora, você imagina falando línguas diferentes. É igual o espanhol. O espanhol era para ser falado aqui na América do Sul quase toda. Mas, cara, cada país que você vai é um jeito diferente de se falar o espanhol. É o que a gente chama de castelhano, né? Mas você vai para o Paraguai e você fica apavorado, porque eles misturam o espanhol com o português, com o guarani e com o inglês. Cara, nossa, velho, quando a gente fez viagem missionária no Paraguai, a gente ficava louco, cara. Porque era uma mistura, assim, velho. E quando eles não querem que você entenda, eles começam a falar em guarani. O guarani é muito rápido. É muito rápido, muito cantado. Você fica louco, assim. Você fala, rapaz, o espanhol meio rápido, você já se perde. Você imagina em guarani. Só que tudo que você fala, eles entendem. Olha que louco. E, cara, e a gente tentou mesmo. Mesmo você tentando falar rápido com eles, tentando acelerar, eles entendem o que você fala, velho. Porque estão acostumados. Então a gente tem aqui Deus mostrando os povos que foram gerações de Noé, de seus 3 filhos, que se espalharam por toda a terra. E ali, por causa do que Nimrod faz, né? Que é a Torre de Babel, em Babel, que Babel vira para frente a Babilônia. Então Daniel volta ali para Babel. E a gente sabe que em Babel se fala o aramaico, porque em Daniel, se eu não me engano, 5 capítulos de Daniel é escrito em aramaico. E ali o povo hebreu também começa a se falar aramaico. Por isso que na época de Jesus se falava o aramaico. Eles, na Bíblia fala, em alguns dos profetas, agora não lembro qual, mas ao ponto de o hebreu estava tão acostumado com o aramaico que ele estava perdendo a sua língua. Estava quase perdendo o idioma hebreu. Então precisou-se voltar a cultivar isso, senão eles iam perder o idioma, né? E aí você acaba perdendo a leitura, né? Acaba perdendo tudo que você tem ali, porque querendo ou não, eles tinham ali os papilos, né? Os rolos, tudo em hebraico. Aí você cria 2 gerações que não fala hebraico, perdeu-se tudo. Então, eles tiveram esse contraste, né? A gente tiver que buscar. Mas é maravilhoso. Então, a gente vê o cuidado do Senhor ao ponto de dar línguas diferentes
para espalhar todos esses povos. Como a gente viu ali, provavelmente 70 famílias, 70 clãs, talvez até 70 línguas diferentes. E a gente sabe que existem muito mais que isso hoje, que além de línguas existem dialetos. Cara, diz que na África é o pior lugar para fazer missões, porque não é só a língua, cara. Cada tribo tem o seu dialeto. Então o missionário rala, velho, porque ele vai, ele aprende a língua ali, ele aprende o inglês, ele aprende um pouquinho, e aí quando ele chega na tribo, ele tem que aprender também o dialeto da tribo, cara. Então é trabalhoso. Então é muita coisa. E a gente tem que. É igual a gente também, né? Se a gente parar para pensar, o tupi é o nosso dialeto, né? Que a gente, na verdade, perdeu, né? A língua indígena, né? A língua, na verdade, a língua brasileira, né? Que seria a língua dos brasileiros nativos, porque índio é errado, porque índio vem da Índia e os índios daqui não são da Índia, são sim brasileiros nativos. Mas se colocou esse nome, ficou, porque o colonizador achou que estava na Índia e colocou o nome de índio neles. Mas os brasileiros nativos têm seus dialetos e seus idiomas, e cada tribo também tem seus dialetos, e eles não se conversam entre si. E é muito louco, e eu não sei se vocês viram isso aqui já um pouquinho a mais também. Ou se vocês quiserem falar, me interrompa, tá? Porque eu não paro. Mas existem culturas dentro de tribos brasileiras de hebraico céltico, hebraico antigo. Então existe a possibilidade dos povos de hebreus ao se espalhar ali. Lembra que o hebreu vem de Eber, então tem todo aquele povo ali, é muita gente, cara. E a gente está falando assim ali daquela região Oriente Médio, Europa ali, e um pouquinho da África e da Índia. Mas esse povo foi se espalhando. E com certeza chegaram aonde a gente está. Se a gente acredita realmente na Bíblia, nós somos os nativos brasileiros eram descendentes também de Noé. Então há essa possibilidade dos nativos brasileiros virem desse povo também dos hebreus, do povo ali de Eber, do povo de Sem, porque existem escritas no Brasil com traços a língua hebreia, ela passou por 3 formulações, tá? A primeira escrita era só uns rabisco, e aí esse rabisco foi melhorando até chegar no que é hoje. E o de hoje também passou por uma outra transformação, porque o hebraico não tinha vogal. Então, quando você vê uma letra em hebraico e uns pontinhos, isso significa esses pontinhos foram acrescentados também mais recentemente. Então, a língua hebraica ela passou então por 4 formulações, né, de escrita. Então, quando a gente traz aqui essa cultura, essas escritas dos antigos, você traz ali, você identifica a linguagem hebraica filícia, que é a mais antiga. Então, cara, a história é maravilhosa, só que quando a gente só lê a Bíblia, a gente fica perdido, porque a gente lê uma genealogia, passa por cima e nem se preocupa com o que aconteceu. Por que Cargas Noé foi escrever isso? Cara, tinha um propósito. Só que às vezes a gente não quer enxergar este propósito. A gente faz aquela leitura superficial, né? Ah, isso aí é só contexto histórico. É o contexto histórico da sua vida. Se todos nós hoje somos descendentes de Noé, que se nos tornamos descendentes de Adão, tem a ver com isso, com esse momento em que Deus resolve separar este povo que estava vivendo tudo junto através das línguas. E essas línguas criou todos esses povos que se espalharam por toda a terra. E aí depois amanhã a gente vai para o 11 e depois a gente começa outra parte da Bíblia de Gênesis. Gênesis a gente pode separar ali em 3 partes, toda a criação, Abraão e depois Jacó. Isaac passa muito rápido, então Isaac a gente quase nem conta, né?
mas a gente está encerrando, então, amanhã a gente encerra a parte, então, de toda a criação, quando Deus está falando de povos, né? De várias pessoas ao mesmo tempo, e começa a focar em um cara só, em uma família, em um povo, escolhido por Deus para serem sacerdotes nessa terra. E até hoje eles não entenderam isso. Fechou? Alguma pergunta, alguma dúvida? Algo a acrescentar? Então vamos estar orando para a gente poder encerrar. E aí a gente volta amanhã, se assim Deus permitir. Eu tô com saudade de ouvir a Rose orar, então vou pedir para ela orar. Se for possível, Rose. Amém. Amém. Vamos orar. Legal. Senhor Deus, ó Pai, nós te louvamos e te adoramos nessa manhã tão maravilhosa, Senhor. Eu quero te agradecer por estar aqui, ó Pai, estudando a tua palavra, Senhor. Muito obrigada, Deus. Tu és misericordioso conosco, tu és amor conosco, e por isso nós somos gratos a ti, ó Deus. Te louvamos, ó Pai, porque tu tens dado entendimento a nós, ó Pai, o quão importante é estudar a tua palavra, ó Deus. Por isso, somos gratos e te pedimos, continue nos despertando, continue nos dando espírito de sabedoria, de discernimento, para que nós possamos entender tudo aquilo que tu queres conosco, ó Pai. Tudo aquilo que tu queres que nós façamos, ó Deus. Te louvamos, ó Pai, nesta manhã, por esse ensinamento maravilhoso, ó Pai, e que o Senhor esteja fortalecendo a cada um de nós. Visita, Senhor, cada participante desse grupo, ó Deus, que eles possam também ser despertados para estudar a tua palavra, ó Deus. Te louvamos por tudo que tu tens feito conosco, por tudo que tu vais fazer conosco, nós te adoramos, nós te louvamos, nós te chamamos, Deus. Nesta manhã, de coração gratos, em nome de Jesus, amém. E assim a gente finaliza mais uma leitura e vê o cuidado de Deus nas pequenas coisas. E como é importante não só ler, mas estudar e buscar entender o porquê isso está escrito. E quando a gente busca entender, se aprofunda e passa de uma leitura para um estudo, coisas são reveladas a nós que a gente nem imaginava. Então que Deus te abençoe, que você tenha cada vez mais sede da palavra de Deus.